lá, começa agora o Mais Esportes. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E olha só, a minha convidada de hoje, ela iniciou na ginástica artística em 1993 e até 2005 foi atleta. De 2006 a 2008 foi auxiliar técnica e a partir de 2009 professora da equipe aqui do Regatas e desde 2018 está à frente do projeto. Flávia Blaut, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo em participar aqui do Mais Esportes. E eu estava falando um pouco do seu currículo na minha abertura, sobre datas. Quando você olha para trás, você entende que foi um caminho natural? Foi atleta, auxiliar técnica, professora, depois ficou à frente da equipe? Olá, primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? É uma honra poder fazer parte do programa de vocês. E sim, foi tudo muito natural, né? Eu comecei bem pititica aqui e foi correndo tudo muito tranquilo. E aí foi emendando uma coisa na outra, né? Então, desde pititica até hoje estou aqui. E antes de nós falarmos sobre a importância dos cursos, do trabalho de alto rendimento que está aqui, a questão de faculdade, dos estudos, que a gente sabe que não é fácil, né? Chega aquele momento da vida, um atleta de alto rendimento com os estudos, nós vamos abordar isso no nosso programa. Flávia, antes da gente entrar nessa sua vida de atleta, as conquistas que foram inúmeras também, como é que você iniciou na ginástica, com quantos anos? Eu falei que foi em 1993, a gente já vai entregar um pouco da sua idade, né? Em 93 você tinha quantos anos? Eu tinha 6 anos de idade. Tá. E como é que foi esse início na ginástica? Foi através dos seus pais? Você ligou a televisão, viu alguém fazendo ginástica e falou, quero testar isso? Como é que você entrou na ginástica? Isso foi curioso. Na verdade, antes de me chamarem para vir para cá, eu nunca soube o que era ginástica, né? Eu não via em televisão, não via reportagem, não via nada. Mas teve uma vez no clube que eu era sócia, estava tendo uma colônia de férias. Tá. E uma professora, né, estava lá fazendo esse curso. E aí eu comecei a fazer um monte de coisa de ginástica, chamou a atenção dela, né? Que é a Laurita, professora que hoje foi muitos anos professora aqui do Regatas e hoje é professora da Unicamp, né, lá da FEF. E ela conversou com meus pais, falou, vamos levar para fazer uma peneira. Minha mãe, né, não temos nada a perder, é um esporte bom para todo mundo, vamos levar. E aí ela me trouxe aqui para o clube. Então foi este início então da Flávia na ginástica. Só explicando para você aí de casa que está nos acompanhando, que foi curioso também, antes do programa começar, eu e a Flávia, a gente estava com a cadeira aqui e aí, Flávia, as próprias atletas, vieram aqui com esta proteção para cuidar do tablado aqui, para a gente poder não ter nenhum problema, por isso que nós estamos com a cadeira aqui nesta proteção. E de vez em quando a gente vai tremer um pouquinho, porque o treino não está acontecendo, deu uma paradinha agora, mas o treino está acontecendo aqui atrás da gente. Flávia, geralmente você começou com 6 anos. Essa é uma idade, olhando agora, para as pessoas iniciarem de uma forma lúdica ou para quem quer esporte de alto rendimento, 6 anos já começa a falar sobre disciplina, falar sobre as regras da modalidade? Quando a gente fala sobre treinamento e criança, a gente tem que ficar muito atento, porque a gente não pode esquecer, é um esporte sensacional, só que elas são crianças. Então elas precisam dessa parte ainda de brincadeira pro desenvolvimento delas. Então a gente faz um treinamento só que bem lúdico, é o que você falou, uma parte bem brincadeira e aos poucos a gente vai inserindo todas as regras até que elas consigam entender para poder trabalhar da melhor forma possível, não deixando de ser criança. Tá. Quando você iniciou na modalidade, então, com 6 anos, para você foi uma forma lúdica? No início foi meio que uma paixão à primeira vista? Você estava fazendo a ginástica ali e você falou, opa, eu gosto disso aqui, eu tenho prazer em fazer ginástica. Até que ponto foi a parte lúdica e quando que você passou a se interessar cada vez mais pela ginástica? Eu acho que essa parte lúdica, passando para a parte de treinamento, foi tão sutil, né? A Laurita, que começou comigo fazendo ginástica e depois que eu parti para a Giovana, a Harold, elas conseguiram fazer de uma forma bem natural. Né? Então eu saí de uma parte, tanto que eu não sei o momento ali que tipo, saiu do brincar para fazer um treinamento de verdade. Eu acho que foi muito sutil, elas foram
acho que muito inteligentes da forma que elas fizeram, porque não deu para sentir. E como que foi o apoio da sua família neste início e depois com o passar dos anos? Continuaram te apoiando? Sempre. Minha família, graças a Deus, sempre me apoiou total perante o esporte, né? Então eu tinha meus avós que me traziam para o treino porque eu era muito pequena, né? E meus pais trabalhavam. Então meus avós me traziam, depois meus pais me buscavam. Só que chegou uma certa idade, né, que avós, eles já são mais velhos, né? Eles têm também os afazeres. Que minha mãe resolveu me ensinar a pegar ônibus. Então, desde os 9 anos, minha mãe me ensinou. Foi ela e minha irmã junto no ônibus, eu na frente, elas atrás, para ver tudo certinho. Elas foram me encaminhando para que eu pudesse vir para o treino a partir dos 9 anos já sozinha. E aí eles vindo me pegar e sempre me apoiando em competição também, iam assistir competição. A minha mãe sempre saía na hora da trave, né? São 10 centímetros, então ela ficava apavorada. Então ela saía, eu só via todas as mães levantando e saindo, assim. A gente falava, não, tudo bem, né? Elas estão com receio. Você concentrada ali, só vê o que minha mãe tá saindo do ginásio agora. Exato, a gente já sabia, né? Ah, estamos indo pra trave, tudo bem. A gente entende. Sim. E essa parte de pegar ônibus, você entende que te ajudou a ter mais responsabilidade, disciplina, adquirir uma maturidade um pouco mais cedo? Sim, eu acho que colaborou muito e eu acho isso muito legal também, né? Porque era uma época mais tranquila, então os pais conseguiam fazer isso. Hoje em dia eu sei que, né, o mundo muda, fica tudo um pouco mais difícil e hoje em dia é um pouco mais complicado fazer isso com as crianças. Mas eu adquiri sim uma maturidade, acho que um pouco mais cedo por conta disso, né? Uma responsabilidade grande que eu tinha que ficar muito atenta, não conversar com ninguém, andar mais rápido, prestar atenção. Mas eu sempre fui muito bem instruída pelos meus pais, passando todos os perigos que pudessem acontecer, né? Que poderiam acontecer. E para eu ficar sempre bem atenta para que nada acontecesse. Graças a Deus nunca aconteceu nada. De 93, então, a 2005 foi atleta, dos 6 aos 18 anos. Como é que foi esse período, questão de competição? Viajou o Brasil, era algo mais aqui no município, no estado de São Paulo? Como é que foi a sua carreira até os 18 anos? A gente sempre, é muito legal, tem muita gente que chega e fala assim, nossa, mas você perdeu sua infância porque você só treinava. Eu olho para a pessoa assim, eu falo, não, eu tive uma infância diferente de muitas pessoas. E foi sensacional. Um dos pontos é esse, eu viajei o Brasil inteiro, porque eram torneios nacionais por todo o Brasil, sempre teve espalhado para tudo, campeonatos, jogos regionais, jogos abertos aqui no interior para todas as cidades também. Então eu tive uma infância diferenciada. E eu gosto de falar isso, porque muita gente pensa, ai, perdeu o esporte, você perde a sua infância. Não, eu tive minhas colegas, então eu tinha infância junto com elas, né? E foi muito gostoso. Você, em certo ponto, tem que abdicar de algumas coisas, mas você tem o ganho em outras. Exatamente. Só que a gente não deixava de fazer, porque não eram 2 períodos de treino. Então, de final de semana, que a gente treinava normalmente de sábado. Sábado a gente ia para o treino, em seguida a gente já saía para comer pastel, escondido da Giovana. Né? E saía para shopping de final de semana, encontro de família. Então a gente... eu, pelo menos, eu perdi poucas coisas, não foram muitas coisas, né? O esporte acrescentou demais na minha vida. Minhas amigas costumam dizer, né? Elas falam muito que o esporte me salvou, que eu era uma criança meio mimada. Elas falavam, nossa, o esporte te salvou. Eu falei, perfeito. Deu a disciplina, então entrou nos eixos. Exato. Quando a Flávia fala da Giovana Herold, você pode pesquisar aí, viu? Você que está nos acompanhando, youtube.com/TV Câmara Campinas, é só digitar lá. Mais Esportes, Giovana Herold, que você acha o programa, ela já participou aqui do Mais Esportes. A gente falou também sobre ginástica, a gente falou sobre a parte de arbitragem, né, como árbitra também. Então, muito bacana para você conferir mais um Mais Esportes. E Flávia, então, neste período, muitas competições, muitas viagens. Sempre quando eu entrevisto um atleta, eu pergunto se, quando em véspera de competição, se tem alguma superstição, se tem que entrar com a perna direita, se tem a camiseta da sorte, se tem aquele alimento que precisa comer. Na sua época de atleta, você tinha algum ritual? Você tinha que fazer a mesma coisa antes de entrar em competição? Ou você era muito tranquila, não tinha nada? Eu era
tranquila e não era, né? Eu sempre fui um pouquinho mais tensa, assim, então eu me segurava bem. Mas a gente sempre fazia em equipe. A gente, desculpa, a Giovana, né, na época que era a minha técnica, e a Lucila também sempre ia com a gente para as competições, a gente sempre fazia uma roda, falava força meninas, a gente dava força uma a outra, falava a gente vai conseguir, vamos dar nosso melhor. Então isso sempre foi um ritual pra gente, né? E comigo sempre orar e agradecer a Deus e pedir proteção para que Ele guardasse a gente na competição. Neste período que você foi atleta, tem alguma história, alguma passagem curiosa que te aconteceu, algum acidente? Acidente teve, acho que todo esporte tem, né? E acontece com a maioria dos atletas, não tem como. Uma das coisas assim que foi bem marcante foi a saída da Giovana aqui do ginásio. A gente ficou bem triste, né, com a saída, mas a gente entende, né? Na época a gente não entendia e foi uma saída repentina pra gente assim, mas hoje eu consigo fazer numa retrospectiva, eu consigo entender todos os lados, mas foi uma parte bem difícil pra gente. E parte de acidente tem um caso só que eu lembro, que a gente foi treinar em Santos, que na época tinha uma equipe feminina muito forte lá, e aí a Gi fez uns contatos com o pessoal de lá e levou eu e umas amigas minhas para treinar lá. Tá. E a gente treinando, eu fui fazer um movimento, um duplo mortal, primeira vez, então o técnico de lá foi me ajudar. Ele me ajudou, só que na chegada, eu, por ser inexperiente, né, cheguei de lado, quebrei a tíbia e a fíbula. Ai, que dor. Então doeu absurdo, minhas amigas ficaram horrorizadas, só que na hora já me levaram pro hospital, tudo, e voltei pro ginásio, né? E aí minha técnica, a Gia, ela perguntava, e aí, você vai aguentar? Você quer ir embora? Eu falava, não, vou aguentar. E minhas amigas nessa hora assim, Flávia, não! Mas você estava enfaixada, alguma coisa? Eu tava com gesso já. E nisso meu pai saiu de Campinas, alugou uma muleta, foi levar, eu falei que eu ia ficar lá com elas. Ele alugou uma muleta, levou pra mim lá em Santos. Nossa. E aí fiquei. E aí à noite dei maior trabalheira pras meninas, que eu ficava reclamando que eu tava com dor, e a Gi falava, não, vem pro quarto comigo agora. E aí assim, foi uma loucura. Você coitada da Giovana. Anos? Eu não me lembro, eu devia ter uns 14, 15 anos. Tá, bem adolescente, então. E é um esporte que ele exige muito do corpo, da ginástica. O treinamento hoje, aqui no Regatas, por exemplo, ele acontece em 2 períodos. Tem a parte física, depois tem a parte de musculação, tem a parte técnica. Para quem está nos acompanhando, às vezes tem criança em casa, quer iniciar na modalidade, ou quer, não, olha, ela já faz e quer alto rendimento. Como é que é a questão de treinamento? Legal, a gente faz uma progressão bem bacana, né? Porque elas começam muito pequenas, que é aquela parte do lúdico, e temos que ir devagar, porque primeiramente elas têm que amar o esporte, porque a gente sabe que com os passar dos anos vai ficando cada vez mais difícil, e todo esporte que é de treinamento é uma coisa bem... Tem que se dar muito, né? Tem que se doar muito, né? Muitas vezes elas vão treinar com dor. Então, assim, a gente faz uma progressão bem bacana. Flávia, voltando para a sua carreira, eu falei que você foi atleta até 2005, com 18 anos. Como é que é este período, perto de faculdade, pensando, vou continuar como atleta ou vou seguir uma outra área? Questão de remuneração, isso pesou também? Como é que é a remuneração na ginástica? A gente aqui hoje não tem remuneração, né? Mas foi assim, entra naquele negócio de novo do incentivo da família. Meu pai sempre me incentivou muito, porque na época existiam muitas bolsas de estudo para faculdade por conta do esporte. Então meu pai falava, filha, aguenta, né? Tá chegando a faculdade. Então era estudo e treinava, e ao mesmo tempo a gente dava uma ajudada aqui dentro do ginásio para quem precisasse, para a gente já começar a ganhar experiência. E assim, eu chegou perto, né, da faculdade, passei, eu consegui o primeiro ano de faculdade com uma bolsa, mas não era 100%. Você passou em Educação Física? Educação Física, na PUC Campinas. Então, eu fazia ginástica
para poder ter a bolsa na faculdade. E aí meu pai entrava com o restante da parte financeira para poder bancar a faculdade. E aí no segundo ano eu já não consegui mais essa ajuda, né, de custo da faculdade. Então eu passei a estagiar aqui no clube já e ter uma remuneração, e com essa remuneração eu conseguia já pagar a faculdade. Ô Flávio, você acha que essa pode ser uma das dificuldades da ginástica, essa parte financeira? Então você vê atletas às vezes com 15, 16 anos, mas que não tem essa remuneração? Hoje o incentivo, eu acho que eu não digo só para ginástica artística, o incentivo para o esporte em geral é um pouco difícil, né? Hoje não parece que caiu um pouco do incentivo ao esporte. Então não temos mais tantos patrocinadores ajudando, né? Então isso é uma busca que a gente tem. A gente hoje tem uma associação de pais que chama HCamp, que entra com projetos para a gente tentar arrecadar dinheiro para conseguir ajudar, não nessa parte de estudo que a gente infelizmente ainda não consegue, mas ajudar de outras formas aqui dentro da ginástica. O Regatas hoje ajuda demais nisso, porque eles têm um vínculo com o Colégio Objetivo, então o Objetivo consegue ajudar a gente com algumas bolsas, o clube ajuda com alimentação, mas o incentivo financeiro direto para o atleta realmente é bem difícil hoje. E no Brasil em geral, essa situação é a mesma para todas as atletas, 15, 16 anos, essa remuneração é muito difícil de acontecer? Eu creio que aconteça mais para o pessoal de altíssimo rendimento, né? Porque para clubes que são menores, infelizmente esse incentivo não chega tanto. A gente está falando de atletas então de seleção brasileira, de clubes de ponta, que é aquele 1%. Exatamente isso. É um esporte caro, a ginástica? Eu não acho que seja caro, não para quem faz, mas fica caro para quem sustenta, né? No caso, Regatas, que faz toda a parte de estrutura de materiais, pagamento de professores. Mas para o atleta, eu não creio que seja um esporte caro. Ginástica artística é uma única modalidade que dentro dela a gente tem os 4 aparelhos. Quais são os 4 aparelhos? É o salto, a paralela, a trave e o solo. E tem uma atleta que ela é específica, olha, eu só vou fazer o salto, eu só vou fazer o solo, ou ela tem que passar pelos 4? Aqui hoje elas têm que passar pelos 4. Eu acho que acontece isso mais de ser especialista de um aparelho quando você chega na categoria adulto, e aí você se especializa mais em um para poder tentar uma colocação naquele aparelho. Mas não é o nosso caso. Flávia, então você chegou em 2005, quando você completou 18 anos, em um determinado período como atleta e já na faculdade, e depois você já começou a estagiar aqui no próprio Regatas, onde você passou a vida inteira. A vida inteira, desde os 6 anos de idade. E aí, nesse período aqui, você entrou como auxiliar técnica? Sim, a gente começa como auxiliar técnico, né? Eu fiquei junto com uma equipe que era da professora Fernanda, que hoje trabalha lá em Louveira, né? Ela coordena a parte lá da ginástica artística de Louveira. Eu comecei com ela, né, para ganhar experiência, tudo certinho, para depois conseguir ter uma equipe minha. E neste período, como é que foi para você a transição de sou atleta e em um determinado momento agora eu sou auxiliar técnica? Teve alguma atleta que era só companheiro, que era da turma de baixo e que você passou a ser auxiliar técnica, que você começou a passar alguns ensinamentos para ela? Não teve. Eu da minha turma fui a última a sair, fui a última que aguentei aqui. Por conta desse incentivo da família, vamos que você vai conseguir, filho, uma bolsa de estudo lá, né? Mas não teve nenhum caso que eu treinasse junto e depois começasse a trabalhar, ajudar ela. E essa transição para você foi tranquila, foi de atleta para ser auxiliar? Foi super sutil também. E a transição de auxiliar para ser a professora? Porque daí já tem uma diferença. Isso, acho que bate, como qualquer trabalho, acho que bate aquele friozinho na barriga, né? Será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? Mas eu consegui, eu me sinto muito bem sucedida porque eu consegui, e são com essas meninas que eu consegui ter alguns títulos que para mim são grandes, né? Aqui para o Regatas os títulos são grandes, então acredito que eu tenha conseguido fazer um bom trabalho.
Quais são as funções e as dificuldades de uma treinadora quando você está trabalhando com criança? Você trabalha com ginastas de quais idades? Hoje eu tô com a equipe de aperfeiçoamento, né, que são as pequenininhas hoje elas têm de 6 a 8 anos. Nessa idade a dificuldade é conseguir fazer com que elas prestem atenção. Elas são crianças, elas são agitadas, né, elas ainda não entendem muito o que é se concentrar ao máximo ali. Então, são dificuldades de toda criança. Então, assim, é uma dificuldade, não é, né? Porque com o tempo elas vão se adaptando, elas vão entendendo, né? Elas vão tendo o feeling de a hora que pode brincar, a hora que eu preciso prestar muita atenção. Então, é bem tranquilo. Já com as meninas maiores também, que eu fico com elas têm entre 11 e 14 anos. Entra naquela parte da adolescência, né, que começa a fazer aquele corpinho meio mole, tipo, eu vou, mas não vou, eu treino quando eu quero. Sim. E aí a base daquela conversa, então acho que assim, as pequenininhas é tranquilo, eu acho que essa parte de adolescente fica um pouco mais difícil, porque daí entra naquele quesito, né, que eles falam, tipo, você tá perdendo a sua infância, e elas falam, minhas amigas estão indo para shopping, minhas amigas estão indo para tal lugar e eu tô aqui treinando. Mas daí a gente vai conversando, vai sempre mostrando o lado positivo do esporte, né? E aí elas acabam entendendo novamente. E o fato de você ter sido atleta, eu acho que é muito importante para elas, né? Porque você tem esse exemplo, você passou, você teve essa idade também, você entende o que elas estão falando. Eu entendo o que elas sentem, né? Porque eu senti muitas vezes o que elas sentem. Só que eu acho que hoje ainda tem um outro quesito que fica muito complicado, o celular. Na minha época não tinha tanto. Então hoje as crianças estão aqui assim, ó, tudo, né? E aí interfere bastante aqui pra gente, porque aí eu entro pra parte, volto de novo pra parte das pequenininhas. A gente vê que elas não conseguem ter muito diálogo, elas não conseguem debater, elas não conseguem muitas vezes raciocinar para responder. Então o que a gente incentiva muito aqui, com a ajuda das psicólogas que trabalham com a gente incentiva muito, eles vão falar, o que tem que fazer, e agora? Então a gente incentiva essa parte do falar, do se expressar, para poder tirar, fazer uma parte aí que o celular acabou tirando daqui de dentro. Aqui no clube, então, tem uma psicóloga que auxilia as atletas? Isso, como eu falei, a HCamp, que é a Associação de Pais, entrou com esse ano o projeto do FIEC, que é um projeto que a prefeitura tem de ajuda ao esporte de Campinas. E dentro desse FIEC a gente conseguiu incluir as psicólogas que trabalham com a gente toda semana, uma vez na semana ali. Então elas pegam desde a base até o rendimento e fazem esse acompanhamento. E pelo que você me contou, não é psicóloga, mas um pouco você tem esse trabalho também, né? De ir conversando com as atletas, Exatamente. De administrando fora da parte técnica, né? Que acho que tem o seu foco, mas tem que ter aquele olhar também de determinada atleta hoje não está tão bem, então eu não posso explorar tanto dela hoje eu vou mais para outro caminho. Tem esse olhar que você tem que ter hoje, saber quem está bem e quem não está? Tem, com certeza. Eu falo que aqui dentro a gente é tudo, né? A gente é técnico, a gente é mãe, eles no caso são pais, a gente é psicólogo, a gente é amigo, a gente tem que ser tudo ao mesmo tempo, porque é o que você falou, muitas vezes ao chegar a gente já nota que o rostinho delas está diferente, aí entra a parte da gente conversar com elas, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa, e nisso elas vão contando, eu tô com uma dor, ou aconteceu uma coisa chata na escola, em casa, e a gente já sabe que a gente tem que dosar o treinamento para que a gente não acabe ultrapassando o limite, para que ela não saia daqui triste, o objetivo é sempre sair daqui feliz, porque o esporte é uma coisa boa e não uma coisa maçante. Ô Flávia, a gente sabe que esporte de alto rendimento, né, o lado mental ele é muito importante, né, acho que em qualquer modalidade. Mas acho que na ginástica tem um fator importante, acho que a mais, né, porque é a questão da precisão. Quando você falou da trave ali dos 10 centímetros, desconcentrou, olhou para onde não deveria, já é a queda e você já perde um pódio, por exemplo. Exatamente. Qual que é a importância desse lado mental e como que você trabalha isso no dia a dia? Essa parte é bem difícil, porque como eu falei, são crianças mais agitadas. Para fazer ginástica tem que ser aquelas crianças mais hiperativas, porque é um esporte muito difícil, né?
que exige muito do físico, mas principalmente da concentração. E por elas serem mais agitadas, essa parte de concentração complica um pouco. E por isso que a gente tem as psicólogas para auxiliar a gente e auxiliar elas, né? Que subiu principalmente na trave, tem que focar ali na trave, porque qualquer deslize, elas podem se machucar, é arriscado para elas. Então, é um trabalho muito árduo da psicóloga e da gente também o tempo inteiro chamar a atenção. Muitas vezes eu falo para elas, vocês acham que a gente dá bronca demais. Não é bronca, é uma chamada de atenção para vocês lembrarem que, opa, pera, eu posso me machucar, eu preciso ter um cuidado ali a mais. Você é muito rígida? Não, depois elas podem dizer. Depois eu vou perguntar ali no cantinho como é que é a professora Flávia. Não, eu acho, elas podem dizer, mas eu acho que ultimamente eu sei dosar bastante. Eu acho que depois que eu virei mãe, eu acho que eu sei dosar mais ainda, né? Porque tem aquele momento que a gente precisa ser firme, porque não é um esporte fácil, a gente precisa de uma limpeza dos movimentos muito grandes. Então eu até brinco com elas que eu sou muito legal, mas eu sei ser um pouquinho chata. Principalmente na parte coreográfica, na parte de postura. Eu falo que às vezes a gente não vai fazer exercícios muito difíceis, mas vai estar sempre tudo muito limpinho, muito bonito, para quem olhar, achar bonito de ver. Não importa se é com uma dificuldade muito grande ou se é um exercício mais fácil, mais tranquilo. E você tem um menino ou uma menina? Eu tenho duas meninas. E estão na ginástica ou não? Ainda não. Todo mundo pergunta, você vai colocar? Aí a gente para um pouquinho, meu marido falou, você vai? Eu falo, pro desenvolvimento é muito legal. Já tem aquele incentivo em casa, olha... O desenvolvimento é muito legal. Sem pressão, mas vamos lá, a mãe vai ser bem... Não, mas eu costumo dizer que a ginástica artística e a natação são os esportes, eu acho que principais para o desenvolvimento da criança, né? A ginástica artística, ela requer força, agilidade, a parte de concentração. Então, essa parte de concentração já vai ajudar muito na escola. Então, para mim, natação e ginástica artística são esportes que todas as crianças deveriam obrigatoriamente fazer. Ô Flávia, a gente estava falando da parte mental e nós ainda estamos, né, na pandemia da Covid-19. Como é que foi esse período para você e para as atletas? O que você sentiu? Tem alguma diferença? Foi muito complicado, tem diferença sim. Foram quase 2 anos ali, né? 1 ano e meio que a gente ficou fazendo treinos online. A gente não podia deixar as meninas paradas esse tempo todo, a gente não sabia quanto tempo ia durar a pandemia. E para a ginástica, qualquer semana que não tenha treino, a força já vai perdendo, as posturas vão perdendo, então elas fizeram treinos online a pandemia inteira. Elas fizeram treinos com a gente, a CBG, né, a Confederação Brasileira de Ginástica, ofereceu treinos online, cursos online, então elas fizeram sempre. A gente notou uma grande diferença de quando voltou para o ginásio, sim. Não tem como, porque em casa elas não têm os aparelhos para fazer, né? Paralela é um aparelho muito difícil da ginástica, creio eu que seja o mais difícil, né, por conta de força e aprender milhões de movimentos. Então, teve meninas que, infelizmente, por conta de categoria, não conseguiram competir na categoria delas, que elas iriam conseguir ir muito bem, mas entrou a pandemia, então a gente ficou em casa e aí elas passaram de categoria e aí hoje a gente está tendo um prejuízo por conta do atraso que elas tiveram quando ficamos em casa, por conta da pandemia. E isso a gente pode falar que foram com todos que estão no nosso país, né? Acho que está todo mundo vivenciando isso. Exato. Eu acho que os que menos vivenciaram isso foi o pessoal do Rio, que a gente via que a gente estava em casa ainda e eles, não sei como eles conseguiram lá, liberou acho que um pouco antes, e eles voltaram a treinar antes e conseguiram sempre manter um altíssimo rendimento. Aqui no Brasil tem algum estado que se destaca mais na ginástica artística? Creio eu que hoje seja o Flamengo, né, que lá no Rio de Janeiro, que a maioria do pessoal da seleção brasileira tá lá dentro, mas tem o pessoal lá do Rio também, o pessoal aqui de São Paulo também é muito forte. Eu creio que sejam esses 3 lugares aí. É um esporte que é mais regionalizado, as forças estão aqui no Sudeste, ou quando a gente vai para o Centro-Oeste, Norte, Nordeste, no Sul, a gente encontra também atletas de ponta? Eu acho que o que menos tem hoje é no Nordeste, o restante tem praticamente todos os outros
atletas de alto nível. Então, num Brasil, num país continental que nós vivemos, ainda precisa expandir ainda no nosso país. Precisa bastante. Flávia, vamos falar também um pouquinho sobre as suas conquistas. Depois, quando você passou a ser auxiliar, depois que você passou a ser treinador, o que você pode destacar, que você se orgulha que está lá no seu currículo? Foi o que eu falei, né? Foi a primeira equipe e logo na primeira equipe a gente conseguiu aí ser campeão do Campeonato Brasileiro pré-infantil B. Aí depois tivemos com essa mesma equipe o Infantil B também, que a gente ficou em terceiro colocado. Teve ano passado também, final de ano, que as meninas conseguiram ser campeãs do torneio nacional. E existem outros aí, né? Campeonatos regionais, estaduais também, que a gente conseguiu aí. Esse ano de 2022 também já teve competição que vocês participaram? Teve a Copa São Paulo, né? Que as meninas conseguiram várias colocações. Tivemos também a primeira vez que a gente participa do campeonato estadual adulto, a gente levou uma atleta que ainda não é adulta, primeiro ano de juvenil dela. Tá. E ela foi lá, né, para começar a participar, estar perto dessas grandes potências que tá lá, Cristal, tem a Gabi, são meninas que já competem com a seleção brasileira. E ela foi lá, fez o que ela sabe fazer de melhor, conseguiu um terceiro colocação ali no salto. Então, eu acho que foi de grande importância, não só para mim, principalmente para o Lázaro e para o Regatas também. Ô Flávia, em termos de alto nível, quando a gente fala de seleção brasileira, a gente está com uma geração forte, a gente está numa intersafra, porque eu acho que se você perguntar para as pessoas aí fora, elas vão lembrar ainda da Daiane dos Santos, da Daniela Hipólito, tem o Arthur Zanetti que está competindo agora, mas não sei, eu sinto que alguns nomes que se destacaram, eles estão há alguns anos. A gente está com uma geração boa e daqui a pouco a gente vai ouvir cada vez falar mais, ou é uma intersafra e é normal um alto e baixo no esporte? Eu acho que a gente ficou muito tempo, né, com as mesmas meninas na seleção, só que eu creio que de uns anos para cá eles conseguiram fazer uma boa renovação das atletas, tanto que tem aí a Andrade, né, Rebeca Andrade aí ganhando campeonatos, tem a Flávia Saraiva também que está muito bem, ainda tem a Jade que também está muito bem, só que tem essa nova geração chegando agora, que são as juvenis que estão começando já a entrar ali para adulto, e eu acho que agora vai vir uma leva bem boa, e o estado de São Paulo está muito bem representado aí com essas ginastas. Tá. Quando a gente fala de calendário, aqui para as atletas do clube, por exemplo, como é que funciona? Tem competição, se quiser, toda semana, todo mês, por semestre? Aqui no clube a gente dá preferência para os campeonatos estaduais, para o Campeonato Brasileiro, se a gente tiver condição de ir, para os regionais, né, os Jogos Abertos e o torneio nacional. Não é todo final de semana, só que eu creio que seja uma quantidade de competição bem legal para cada uma. Precisa modificar esse calendário ou do jeito que ele está hoje você acha que é satisfatório? Eu acho que do jeito que está hoje é satisfatório. Tá. Flávia, nós já estamos perto do fim, do encerramento do nosso programa. Daqui 5, 10 anos, se vê ainda à frente desse projeto? Tem o que evoluir, tem o que fazer, onde você quer estar, como é que você faz esse planejamento de futuro? Eu não faço um planejamento tão longo, eu gosto de fazer um planejamento a curto prazo. Mas se eu for pensar, claro, eu comecei aqui, eu gostaria muito de encerrar a minha carreira aqui. Falta bastante tempo ainda, porque eu sou muito nova. Mas eu gostaria, sim, é um clube muito família, um clube que abraça o esporte. Então eu sou muito grata, eles me acolheram aqui desde Pititica até hoje, eles incentivam muito, eles dão um suporte, todo o suporte que a gente precisa. Eles sempre estão ali de braços abertos para ajudar o máximo possível. O que eu pretendo ter ainda é cada vez mais criança aqui dentro, mas para eu ter mais criança eu preciso de mais profissionais. Por isso que a gente entra com esses projetos, né, de lei de incentivo, para que a gente consiga trazer mais profissionais aqui para dentro, para a gente conseguir atender o máximo de crianças possíveis. Porque, como eu falei, para mim é o esporte mais completo que tem. Então, quanto mais criança aqui dentro, melhor para elas, menos criança na rua. Então, eu acho que o meu objetivo de vida é esse, é trazer cada vez mais crianças para o esporte.
Eu tenho certeza que você vai conseguir. Amém. Muito obrigado por todas as informações. Tenho certeza que quem está nos acompanhando, se tiver alguma criança em casa, se conhece alguma criança, tenho certeza que vai se interessar, vai pesquisar mais sobre a modalidade para, quem sabe, começar, nem que for de uma forma lúdica, né? Nem pensando em alto rendimento, de forma lúdica. E depois, se der certo, a questão de treinamento, se tiver aptidão, habilidade, aí mais para frente ver o que acontece. Mas muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço por tudo. Obrigada. Nós aqui agradecemos a presença da Flávia Blaut, tomando o espaço, né, que é o local de treinamento dela. Então ela dispôs a dar entrevista aqui pra gente. A você aí de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas e até a próxima. Tchau, tchau.